que seja essa uma experiência de reflexão e alimento para a alma. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Palavras de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nosso objetivo é inspirar-nos a todos nesse desafiador exercício do amor. Aqui queremos proporcionar um momento de reflexões, sendo que inicialmente leremos o texto e a seguir adicionaremos alguns raciocínios sobre o que foi lido. Se você gostou, ajude a divulgar e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Todo o mérito nós dedicamos a Cristo Jesus. Na esperança de que seja de alguma sorte útil os nossos votos de muita paz. Às almas enfraquecidas. Minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas, tangidos pelos azorragues impiedosos do sofrimento. No auge das suas dores, recorreram ao amparo moral que lhes oferecia a doutrina e sentiram que as tempestades amainavam. Seus corações reconhecidos voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passada uma trégua ligeira, houve recrudescência de prantos amargos. Experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé e baldos de entusiasmo das primeiras horas, e é comum ouvirem-se as suas exclamações: já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. Invencível abatimento invade-lhes os corações tíbios e enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade titubeante e na sua inércia espiritual. Essas almas não puderam penetrar o espírito da doutrina, vagando apenas entre as águas das superficialidades. Emmanuel, na obra Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Nessa mensagem, Emmanuel endereça uma rogativa singular, dirige as suas palavras de sabedoria e amor àqueles nós que outrora ingressamos nos estudos espiritistas. Por vezes, padecendo de situações flagiciantes, de sofrimentos que não podemos suportar sozinhos, buscamos arrimo, conforto, consolo na literatura evangélica. No auge das nossas dores, fomos procurando esse amparo moral que a doutrina espírita nos oferece, indicando o porquê das nossas aflições, a justiça dessas mesmas aflições, a necessidade do perdão, do desenvolvimento do amor, da aceitação das nossas próprias dificuldades e imperfeições, da indulgência para conosco e para com os outros, a importância da prática da caridade, da paciência perante os dramas difíceis, da resignação e da coragem sempre. E nos primeiros passos percebemos que beber dessa literatura do Evangelho nos descedentou. Sentimos as tempestades emocionais pelas quais passávamos se amainar. E então, de corações refeitos, reconhecidos, nos voltamos inteiramente para essa realidade espiritual. Passamos a tentar entender o que é o reino de Deus na nossa vida. Muitos compartilhamos das verdades evangélicas com os nossos convivas. Veja, eu descobri um caminho luminoso para que eu possa viver melhor, o Espiritismo. E você também deveria se dar o direito de ouvir uma palestra, ler uma página edificante, fazer uma prece, porque isso te facultaria viver de uma vida melhor. Você atravessará o sofrimento de um modo sumamente diferente. É interessante quando nós estamos empolgados, apaixonados com o ideal, a gente normalmente compartilha disso que faz muito sentido para nós com todas as pessoas que nos cercam, para que a gente passe adiante essa boa nova. Porém, mesmo após todos esses movimentos iniciais, percebemos que os tormentos não desapareceram. Depois de uma trégua, nós enfrentamos o recrudescimento dos prantos amargos.
E assim deve ser, porque por mais que os benfeitores espirituais nos amem, eles não podem impedir o nosso processo evolutivo. E o processo evolutivo invariavelmente se dá através das experiências difíceis, dos desafios que a gente precisa superar. Emmanuel tem uma frase que ele vai dizer: na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil e chegar ao fim é crucificar-se. A crucificação das próprias imperfeições, a crucificação dos desejos que por vezes nós precisamos da correção do Senhor, das negativas, das frustrações, para poder seguir adiante, mais fortes e corajosos. Nós, inevitavelmente, sempre nos sintonizamos e nos afinizamos com as propostas que nos pareçam mais atraentes. E quando nós iniciamos a tarefa cristã, logicamente que o nosso pensamento muda, que a gente passa a vitalizar outras coisas, as nossas palavras, as nossas ações, o nosso comportamento se altera. E talvez a quebra desses círculos viciosos por onde perambulávamos pode suscitar o desejo de permanecer ao nosso lado para saber se esse ideal realmente é sustentável ao longo do tempo. A desconfiança daqueles que eram nossas companhias espirituais em relação ao ideal que a gente abraçou e a esperança de ficar de plateia para assistir a nossa queda. Tudo isso pode nos causar um certo pesar, um sofrimento, mesmo durante essa excursão pelo aprendizado do Evangelho e pela tarefa cristã. Por isso, a necessidade de perseverar, mesmo experimentando verdadeiras torturas, mesmo nos sentindo vacilantes na fé. Ainda que escasseie o entusiasmo, continuar seguindo em frente, sem permitir que o abatimento nos invada os corações incautos, por vezes enfraquecidos e desamparados, para que a gente não perca a colheita, não perca a semeadura que fizemos. Isso porque é justamente quando nós nos reconhecemos frágeis e pequenos, como diria o apóstolo Paulo, que somos verdadeiramente fortes. Se estamos abatidos, é porque estamos esquecidos de observar o espírito da doutrina, como diz Emmanuel. E qual seria o espírito da doutrina? O sacrifício de si mesmo, a prática vivência do Evangelho de Jesus, para que a gente saia das águas superficiais, das distrações e das perdas de tempo, para que a gente possa se fortalecer no Senhor, se abastecer do amor de Deus, a fim de que enfrentemos toda e qualquer dificuldade. E para finalizar o nosso podcast, gostaríamos de compartilhar um trecho de uma bonita mensagem do Espírito Erasto em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, item 4, Missão dos Espíritas. Deixai de temores. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Um grande abraço a todos, na esperança de que tenha sido de alguma sorte útil, e nossos votos de muita paz.